Bom dia a todos. Bom dia aos irmãos que estão conosco também através da internet. Que Deus nos dê aí uma boa escola dominical na presença do nosso Deus. Eu convido os amados irmãos a abrir as suas Bíblias comigo, livro de Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, nós vamos ler do verso 2 ao 4. Todos acharam? Amém? Diz assim o verso 2. Tiago capítulo 1, verso 2 ao 4. Diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, ou talvez na sua esteja a tentação, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. Vamos orar. Ó Deus bendito, Pai soberano, aqui estamos nessa manhã reunidos em Teu nome, ó Deus, para exaltarmos, glorificarmos Teu santo nome, ó Pai, e para também estudarmos Tua santa e bendita palavra, ó Deus. E rogo pelos amados irmãos que aqui estão no templo, ó Pai, te suplicamos também, Senhor, pela vida da professora que está com as crianças, que o Senhor, meu Deus, dê graça, dê sabedoria à tua serva também, Senhor. E a nós que aqui estamos no templo, que o Senhor também nos dê graça, sabedoria, ó Pai, e que teu Santo Espírito nos oriente de acordo com a tua vontade e o querer do Senhor, Pai. Ajuda-nos no estudo dessa manhã, é o que eu lhe rogo e lhe suplico no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, nós vamos começar a estudar aí o livro de Tiago, a carta de Tiago, a epístola, está aí na sua Bíblia. Nós vamos começar a estudar essa epístola aí. E nós vamos começar a falar nesta manhã sobre a importância da aprovação, a aprovação na nossa vida. Todos nós passamos por provação. Todos nós passamos por lutas e dificuldades. Só que nós temos que ter em mente aí que as pessoas, os seres humanos, eles reagem diferente um do outro, diante das provações, diante das dificuldades da vida. E aqui é exatamente o que Tiago estava falando com a igreja, né? A maneira que a igreja deveria se comportar diante da provação, a maneira como a igreja deveria ver a provação, a maneira como a igreja deveria reagir diante da provação. E nós vamos estudar um pouco nesta manhã sobre esse tema, a importância das provações. Nossa lição diz assim: nem todos os que passam por provação nesta vida são capazes de afirmar como. Aí cita o exemplo aqui de Napoleão Hill, diz assim: sou muito grato às adversidades que aparecem na minha vida, pois elas me ensinam a tolerar a simpatia, a tolerar, a ter simpatia, autocontrole, perseverança e outras qualidades. Então esse homem, passando por dificuldades, passando por lutas na vida, ele diz que ele era grato ao Senhor, porque as dificuldades, elas estavam trabalhando qualidades na sua vida. As dificuldades estavam lapidando a sua vida. As dificuldades estavam ensinando a ele ser uma pessoa melhor, a como se comportar diante dos outros, a como tratar as outras pessoas. Então, irmãos, o que eu comecei dizendo, a questão do ser humano é como ele vê as provações, como ele vê as dificuldades.
se você vê as provações da vida só como algo ruim, como algo que está trazendo malefício para você, como algo que não vai te ajudar em nada, então certamente é dessa maneira que você vai viver, vendo as dificuldades como algo que não vai acrescentar nada na sua vida, que só vai trazer coisas ruins. Mas para esse homem as dificuldades, elas serviam, não é, de instrumento para lapidar, para trabalhar a sua vida, para fazer ele ser uma pessoa melhor. Continuando aqui, diz assim: o que se percebe com muita frequência são pessoas revoltadas e inconformadas com as provações pelas quais passam. Muitas blasfemam e se rebelam contra Deus, atribuindo culpa a Ele pelas adversidades da vida. Ou seja, em meio às adversidades da vida, irmãos, muitas vezes se torna mais fácil a gente jogar a culpa no outro. A gente dizer até que a culpa é de Deus por aquilo que estamos passando. Não é por quê? Porque achamos que aquilo é ruim, que aquilo não presta, que aquilo não vai nos ajudar em nada. Então se torna mais fácil fazer isso. E sabe uma coisa, meu irmão? Quando o descrente lá fora ele faz isso, ele se revolta contra Deus, e ele fica bravo pelas dificuldades da vida que ele está passando, e ele até diz que é culpa de Deus, a gente até consegue entender, porque são pessoas que não conhecem a Deus, são pessoas que não têm vida espiritual. Agora o triste é quando o crente está passando por provação e ele quer culpar a Deus, ele quer dizer que Deus é culpado, ele não tem atitude, a maturidade de entender que aquilo ali pode contribuir para o bem dele, que aquilo que aos olhos humanos parece ser ruim, pode ser um campo de oportunidades, para que ele possa melhorar, para que ele possa crescer, para que ele possa ter edificação na sua vida espiritual. Eu sei que talvez você esteja pensando assim, pastor, mas é difícil passar pela provação e conseguir enxergar na provação oportunidade de crescer, oportunidade de melhorar. Eu não estou dizendo que é fácil, meu irmão, mas o que eu estou dizendo aqui é que é possível. É possível olhar para as provações e conseguir transformar essa situação que parece ser adversa em algo que pode abençoar a nossa vida, que pode trazer crescimento espiritual para a gente. Não é fácil, mas é possível fazer isso. Vou ler outro pedacinho aqui, e aí eu já até citei, diz assim: há também os crentes que pensam que Deus tem que isentá-los de provações e dificuldades, pelo fato de terem se tornado cristãos, ou se dizerem, eu sou filho de Deus, eu não aceito passar por isso, eu sou filho de Deus, eu determino que isso tem que bater em retirada, que é o que muitos dizem. Como, irmãos, se ser filho de Deus nos desse uma carta de isenção, de viver nesse mundo e não ter que passar por provações. E aí seria algo muito contraditório. Por quê, pastor? Porque Deus manda o seu filho a esse mundo, e o seu filho vem nesse mundo e o seu filho passa por provações. O seu filho passa por dificuldades. Sendo ele o próprio Deus encarnado, ele vai ter que passar dificuldades, ele vai ter que passar por situações adversas, porque ele veio a esse mundo e assumiu essa forma humana miserável, ele vai ter que passar por dificuldades. E aí então aqueles que aceitam Jesus Cristo, que se tornam filhos de Deus em Cristo Jesus, agora vão ter isenção de dificuldades? Não existe isso. Isso é um pensamento totalmente errado. Isso é uma reivindicação que não temos direito. Não temos direito. Não temos direito algum de achar que Deus tem que nos isentar das lutas e dificuldades da vida, das provações da vida. Você vai se lembrar comigo, há um texto na palavra do Senhor que um homem diz assim, que ele ia seguir o Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus se volta para ele e diz assim, olha, eu vou te dizer uma coisa primeiro. Sabe, as raposas, elas têm os seus covis. As aves do céu têm os seus ninhos. Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai querer caminhar comigo? Jesus estava falando de dificuldades. Jesus estava falando de lutas. Então, quer dizer, ele já deixou claro, irmãos, que
Mesmo que a gente o aceitasse, mesmo que a gente decidisse seguir o Senhor Jesus Cristo, andar após Ele, isso não ia nos isentar das dificuldades. Ou seja, se você pegar a palavra de Jesus aos próprios discípulos, o Senhor disse o que aos seus discípulos? Que Ele enviava os seus discípulos como ovelha para o meio dos lobos, das feras. Ele deixa isso bem claro. O próprio Jesus vai dizer, no mundo tereis aflições. Ou seja, ele já estava falando dessa vida que nós enfrentaríamos cheios de lutas e dificuldades. Talvez você possa pensar, pastor, então não vale a pena. Não vale a pena ser cristão se eu vou continuar tendo luta, se eu vou continuar tendo dificuldade. Irmãos, o que nós temos que entender e compreender é o que Tiago está tentando ensinar à igreja aqui. Que as provações, elas não vêm por um acaso, as provações, elas não surgem na nossa vida somente com a finalidade de nos fazer passar por dificuldades, passar por aperto, passar por sofrimento. Não, as dificuldades, elas têm, irmãos, um alvo maior, que é lapidar as nossas vidas, que é fazer com que a gente amadureça, com que a gente se torne crentes, capazes de olhar para as dificuldades e dizer assim, eu estou sentindo a dor, eu estou sentindo o sofrimento, mas eu não vou desistir. Não vou desistir, porque eu sei que no final vai haver alegria, porque que eu sei que no final eu vou me regozijar depois que eu passar por tudo isso. Então são pessoas que têm consciência, que têm lutas, têm dificuldade, têm sofrimento, mas têm vitória e têm gozo lá na frente. Por isso elas não vão desistir, por isso elas não vão retroceder, não vão voltar atrás. Continuando, irmãos, Tiago, aqui ele dirige palavras de encorajamento aos cristãos, a quem ele chama de irmãos. Ele vai chamar esses cristãos de irmãos, de pessoas que ele está tratando com carinho. E se você pegar o começo dessa carta, você vai ver que Tiago está direcionando a sua carta a quem? As igrejas que estão dispersas. As igrejas que estão fugindo do aperto, da perseguição. As igrejas que estão fugindo, irmãos, da perseguição que Roma está impondo sobre a vida delas. São irmãos, eu sei que você vai ler o verso 1 aí, e você vai ver que Tiago, ele vai dizer assim, que ele está escrevendo as 12 tribos. Você vai dizer assim, opa, peraí, tribos? Que negócio é esse? Mas na realidade, irmãos, ele está fazendo uma alusão às igrejas que estão dispersas, como essa igreja, ela sendo o novo Israel de Cristo. As pessoas que agora foram chamadas para pregar a palavra, para anunciar a palavra, para viver a palavra. Por quê? Porque quando Cristo vem, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, vai ser dado início então à nova aliança. E como Israel não cumpre o seu papel, esse papel agora ele foi passado para quem? Para a igreja. A igreja que o Senhor vai instituir, a igreja que o Senhor criou. A essa igreja foi dada a responsabilidade agora do que? De ir, de pregar, de anunciar a palavra. Então por isso que ele vai no versículo 1, dizer exatamente aí, fazer alusão a essas tribos, porque ele está fazendo alusão às igrejas, como aí sendo o Israel de Cristo. Diz assim, verso 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que andam dispersa, saúde, ou sauda. Veja bem o que ele está dizendo aí. Ele está se referindo às igrejas que estão dispersas, as igrejas estão sendo perseguidas. Ele então, irmãos, ele está dando aí uma palavra de encorajamento a esses irmãos. De encorajamento. E a palavra de Deus, irmãos, ela tem muitos textos de encorajamento à minha vida e à sua vida. Exatamente por quê? Porque o autor das Escrituras, ele sabia que nós íamos passar por dificuldades, nós íamos passar por lutas, nós íamos passar por provações. Então, por isso, ele já deixou na sua palavra muitos textos de encorajamento a mim e a você. E que nós possamos voltar os nossos olhos para a palavra do Senhor, entendendo que Deus tem na sua palavra encorajamento para a minha vida e para a sua vida. Entendendo que se nós não temos isenção
das provações, e graças a Deus por isso, pastor, o senhor é louco? Não, meu irmão. Eu só sou o que sou hoje porque Deus tem trabalhado a minha vida através das provações, através das lutas. Ah, pastor, você é louco em dizer isso? Não, a sua vida também. Você só é quem você é porque Deus tem trabalhado a sua vida. Porque volta e meia Deus diz assim, eu preciso apertar você aqui para você chegar ali. E quando você está do outro lado, e você muitas vezes está desanimando, está enfraquecendo, aí Deus te aperta para que você possa chegar onde que Ele quer que você chegue. Assim é Deus trabalhando minha vida e a sua vida. Assim é Deus. Ele trabalha as nossas vidas, porque Ele conhece a minha vida melhor do que eu mesmo, Ele conhece a sua vida melhor do que você mesmo. Por isso Ele vai trabalhar as nossas vidas, e a maneira dEle trabalhar a nossa vida é deixando que as provações aconteçam nas nossas vidas, que a gente passe por alguns momentos aí de provações. Continuando, irmãos, o cristão ele deve passar pelas provações com alegria. Você vai dizer, pastor, então quer dizer que em meio às dificuldades eu tenho que sorrir, Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo aqui, o que ele está querendo passar, e daí o pensamento aqui, é que você deve passar pelas provações, tendo a consciência, a certeza, que quando chegar no fim, você vai desfrutar do gozo, você vai desfrutar da alegria, porque você vai ver que a sua vida, ela foi lapidada, a sua vida, ela foi trabalhada, e que em Cristo você alcançou vitória sobre aquilo. Então aqui, irmão, ele não está tecendo a ideia de um masoquismo que diz assim, não, eu tenho prazer no sofrimento, eu vou me chicotear porque eu sinto prazer nisso. Não é isso que ele está querendo dizer. Não é isso que ele está querendo passar para as pessoas. Mas o que ele está querendo ensinar é que passando pelas dificuldades, eles devem ter a certeza, a convicção, que lá no final eles vão desfrutar o gozo, a alegria plena. Então quer dizer, eu já caminho com essa certeza no meu coração. Eu já caminho tendo essa convicção de que Cristo está trabalhando na minha vida porque Ele quer o melhor para a minha vida. Então, por isso a ideia e o pensamento aqui é o que? Provação. Porque a provação, irmão, ela não visa a sua queda, ela não visa a sua derrota. A provação, ela visa o seu amadurecimento, o seu crescimento espiritual. Então, essa é a ideia de Tiago. Muito embora tem traduções aí que está como tentação. Mas você vai ver que mais à frente as palavras do Senhor vai dizer que Deus, Ele não tenta ninguém e não se deixa ser tentado. Então Deus não tenta. A ideia e o pensamento é que Deus está provando, que Deus está trabalhando, que Deus está testando a minha vida e a sua vida. Então, meu irmão, Deus Ele nos testa com a finalidade de nos aprovar. Os irmãos vão lembrar aqui que um tempo atrás eu preguei sobre um homem testado e aprovado. Se referindo à vida de Jó. Jó foi uma pessoa assim. Ele foi testado por Deus. Ele foi provado por Deus. Mas ele foi aprovado. Não é? Exatamente por causa das suas atitudes, das suas convicções, da sua certeza. Ele tinha convicção, ele tinha certeza de que era Deus. E tanto é que a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele não atribui nada ao Senhor, Ele não atribui culpa nenhuma ao Senhor. Ele não atribui sofrimento nenhum ao Senhor, porque ele sabia quem era Deus, ele sabia que Deus estava com ele, que Deus estava trabalhando a sua vida. Irmãos, eu vou entrar no primeiro ponto aqui que diz assim, a fé cristã não elimina as provações. Ou seja, a nossa fé, ela não elimina a provação. A nossa fé não tem capacidade de eliminar provação nenhuma. Então diz assim, não são poucos os pregadores do Evangelho que têm apresentado a vida cristã como um mar de facilidades ou um mar de rosas. Você vê muito isso por aí. Você escuta muita pregação assim. Que o crente não pode passar por dificuldade. O crente não pode passar pelas provações da vida. E aí, irmão, vai ainda mais além. Por quê? Porque tem aqueles que dizem que se você está passando por alguma luta, você está passando por alguma dificuldade, é porque você está em pecado. E aí o que acontece? Aí muitas vezes a pessoa já está sofrendo com as dificuldades que ela está passando, com as lutas da vida, e aí ainda jogam sobre ela o peso de que ela está passando por aquilo porque ela está em pecado.
E aí você vai dizer, pastor, acontece isso? Claro que acontece, irmão. Volte lá para Jó e você vai ver isso. Você vai ver que os amigos de Jó se achegaram a Jó, e que os amigos de Jó no começo vão chorar com ele, vão se lamentar com ele, e que os amigos de Jó vão ficar ali, mas depois os amigos vão começar a tecer as dúvidas. Será que não está acontecendo isso por causa disso? Será que não é por causa daquilo? Será que Deus não está te castigando porque você está em pecado? E começaram a colocar um monte de peso sobre a vida de Jó. Meu irmão Jó tinha consciência que aquilo que estava acontecendo sobre a vida dele não era fruto do seu pecado. Por que não, pastor? Porque lê o começo de Jó. Você vai ver que Deus, ele diz ao diabo, viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que pecado que havia naquele homem. Pastor, mas todos nós somos pecadores, mas estou falando do fato que está acontecendo ali. Do que está vindo sobre a vida dele. O que está vindo sobre a vida de Jó não é por causa do pecado, mas é a ação divina, é a aprovação divina sobre a vida dele. Claro, irmãos, que o que acontece, tem a ação de Satanás? Sim, tem, porque Deus permitiu que acontecesse. Porque se Deus não permite, não aconteceria. Não tinha como acontecer, se Deus não desse a permissão. Mas Deus está trabalhando a vida de Jó. Deus está deixando a vida desse homem como exemplo para a gente. Então Deus, ele está agindo. Agora a gente vê muitas vezes por aí dizendo que o crente se passa por dificuldades, por luta, é porque está em pecado, não é? E se está passando por luta e dificuldade, não deve aceitar, porque o crente não pode aceitar isso. Então são coisas contraditórias. Porque a própria palavra do Senhor nos fala disso aqui. E o próprio Tiago, ele vai dizer isso aqui. Meus irmãos, verso 2, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações. Tende grande gozo. Então é estranho, né? Por que Tiago vai dizer isso? Se o crente não passaria pelas lutas e dificuldades da vida, mas ele tinha certeza que passaria. Meu irmão, nós entendemos que essa não é o ensinamento da palavra. A isenção das dificuldades não é o ensinamento da palavra. Por que não? Porque os servos de Deus, tanto do passado, quanto dos dias do início da igreja, e nos nossos dias eles passam por dificuldades. Os servos de Deus passam. Nós sabemos muito bem disso, que eles passam. Exemplo, passado. José. Lá no passado, José não passou por dificuldades? Provações? Passou, meu irmão. A palavra do Senhor nos diz que ele é traído pelos irmãos, ele é jogado num poço pelos irmãos, ele é vendido pelos irmãos, ele é injustiçado pela mulher de Potifar, ele é jogado no cárcere ele foi esquecido pelo copeiro Mó, passou por tudo isso. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? O que eu quero que você veja o processo da vida de José e onde que José chegou. José chegou a governador do Egito. Mas você vai entender, irmãos, que essa transição de José com 17 anos até José chegar a governador do Egito, não foi instantâneo. Teve um processo, teve uma caminhada que Deus está trabalhando na vida desse homem. Deus está lapidando a vida desse homem. Mas você vê o fim da vida desse homem. É um final glorioso. É um final de alegria, é um final de gozo pleno. Mas, irmãos, para chegar lá na alegria, no gozo pleno, ele teve que passar pelo caminho difícil. Ele teve que passar pelo caminho das pedras para chegar lá. Não foi simplesmente de uma hora para outra. Então há um processo na vida. Então a gente vê que aconteceu isso aí com José, lá no passado. Podemos citar outros exemplos, irmãos. Daniel, a palavra do Senhor nos diz que havia nesse homem um espírito o quê? Excelente. Não era assim? Ou seja, um espírito temente a Deus, um espírito voltado ao Senhor, um espírito submisso ao Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que armaram uma armadilha para ele, e o que aconteceu com ele?
Foi jogado aonde? Na cova dos leões, não foi? Mas o final da sua provação também é final de gozo e de alegria. Mas ele passou pela provação, não foi isento da provação. Outro exemplo que nós temos, irmãos, eu estou citando alguns, existem muitos lá no Velho Testamento, mas eu estou citando os mais conhecidos. O que não dizer de Sadraque, Mesaque e Abidnego? Se vocês não adorarem a estátua que eu levantei, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o vosso Deus que poderá livrar vocês da minha mão? O que eles disseram? Rei, sobre isso não vamos te responder. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, para a gente também não vai fazer diferença. Ele sabe de todas as coisas. E aí o que acontece? Eles não foram jogados na fornalha? Foram. Mas a palavra do Senhor nos diz que eles saíram da fornalha sem que nada acontecesse com eles. Então, pastor, como que eu posso passar por provações e ter gozo? Meu irmão, se eu entro na provação, tendo a certeza de que Deus está comigo, eu não me sentirei um abandonado. Eu não me sentirei um rejeitado. Eu vou entrar tendo consciência que Deus está comigo. E que no momento que eu não suportar, que eu não aguentar a provação, Deus vai me dar uma porta de escape. Ele vai trazer o alívio. Ele vai trazer a calma da tempestade, do vendaval, Ele vai fazer isso. Não foi assim? Ele não isentou os seus discípulos da tempestade em meio ao mar. Não. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que um dia os discípulos estão com Jesus e Jesus diz para eles assim, vocês peguem um barco e passem para o outro lado. O texto diz que Jesus despede a multidão e que Jesus sobe o monte ele vai orar. Não foi orar? O texto vai dizer que eles estão lá no mar, eles tentam, e aí o negócio vai ficando cada vez pior, e quando já está escuro, o texto diz que Jesus vai entrar no mar. E que eles vão ficar espantados, assustados, porque eles acham que é um fantasma, aquela coisa toda. Pedro pede para ir andar sobre as águas, e ele vai andar sobre as águas, começa a afundar, pede socorro, Jesus ajuda, Jesus entra no barco e a tempestade é acalmada. Tranquilo. Há uma outra questão também, que os irmãos vão lembrar bem claro, que Jesus está no barco dormindo, a tempestade se levanta, os discípulos ficam apavorados, e aí então acordam Jesus e o Senhor Jesus foi e acalmou a tempestade. Ou seja, meu irmão, Deus vai nos permitir passar pela provação. Mas Ele nunca vai permitir que a gente esteja na provação sem que Ele esteja junto com a gente. Pastor, que negócio é esse? Meu irmão, se você passar pela provação, Deus vai estar com você porque o Espírito Santo está com você. Então não tem como você passar pela provação sozinho. Tem como você se apavorar e você se esquecer que o Espírito Santo está lá. E você achar que você está sozinho, que você foi abandonado. Você pode até pensar e achar, mas isso não quer dizer que você foi esquecido e abandonado. Porque o Senhor vai estar lá, agindo na sua vida e agindo através da sua vida. Então, irmãos, há exemplos do Velho Testamento, há exemplos no Novo Testamento de pessoas que passaram por dificuldades, passaram pelas provações, mas pessoas que venceram, pessoas que triunfaram, pessoas que tiveram a sua vida lapidada, a sua vida trabalhada, a sua vida forjada, né? E foram pessoas que serviram grandemente ao Senhor Jesus Cristo. Então, é importante nós termos isso bem claro, né? O próprio Jesus passou pelas suas lutas e dificuldades. O próprio Jesus disse que os seus discípulos passariam por dificuldades, mas que eles deveriam permanecer firmes. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse às pessoas, se alguém quer vir após mim, a cada dia tome sua cruz e o quê? Siga-me. Tome sua cruz e siga-me. Ou seja, vai ter que enfrentar as dificuldades que a vida impõe. Tá bom? Segunda coisa, irmãos, os resultados das provações como motivos de alegria para o cristão.
Vamos lá rapidamente aí. Quando Tiago afirma que devemos ter, por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, verso 2, não está defendendo o masoquismo ou sofrimento, pois esta é uma situação a qual fica difícil sentir alegria. Ou seja, em meio ao sofrimento, é difícil sentir alegria. Você já viu alguém rindo porque está sofrendo? Eu nunca vi. Já vi pessoas chorando. Eu já vi pessoas deprimidas. Pastor, eu já vi a pessoa rindo porque estava sofrendo. A não ser que o estado mental da pessoa ele foi ao extremo e a pessoa perdeu o equilíbrio. Porque geralmente, quando a pessoa está sofrendo, ela não tem desejo de rir. Ela tem desejo de chorar, ela tem desejo de lamentar. Não é assim? Ela tem até desejo de muitas vezes se isolar, ficar num canto sozinho, quietinho lá. Mas não tem. Não é desejo de ficar sorrindo, de ficar alegre, porque a dificuldade, ela traz o sofrimento, ela traz a dor. Então, irmãos, eu já disse anteriormente que quando o Tiago está falando dessa questão da alegria, ele está falando que nós devemos ter consciência, que quando passarmos pela alegria, devemos ter certeza que lá na frente haverá vitória, haverá gozo, e a nossa vida, ela será uma vida melhor, porque o Senhor está trabalhando as nossas vidas. Irmão, o triste é quando, não vou colocar nem a pessoa lá do mundo, porque ele não conhece a Deus, mas o triste é quando o crente, aquele que conhece o Senhor, ele passa pela provação, ele sai do outro lado e ele não aprendeu nada. Ele não aprendeu nada, aquilo não acrescentou em nada na vida dele. Você já chegou para uma pessoa que passou por dificuldades, que passou por luta, e você diz para ela assim, o que você aprendeu com tudo isso? E a pessoa coça a cabeça assim, como dizendo, não sei. Não aprendeu nada, meu irmão. Aquilo ali foi um tempo que ele passou, que não acrescentou nada à vida dele. Mas eu fico pensando como o cristão passa pela provação e ele não aprendeu nada, se o Espírito Santo de Deus está ali trabalhando na vida dele, se o Espírito Santo de Deus está orientando, se o Espírito de Deus está consolando, se o Espírito de Deus está cuidando, como que ele vai passar pela provação e ele não vai aprender nada? Como? As provações da vida, irmãos, elas acrescentam coisas à nossa vida. Acrescenta a maturidade, acrescenta a vida íntima com Deus, acrescenta a vida de compromisso com a palavra do Senhor e com o Senhor da palavra. Se passarmos pela aprovação e nada acontecer, então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A nossa atitude diante da aprovação talvez não foi correta, não foi certa. Então aqui temos que passar pela aprovação, tendo consciência de que Deus tem algo para a nossa vida, de que Deus quer ensinar algo para a nossa vida, de que Deus está trabalhando a nossa vida, de que Deus está instruindo e orientando a gente. Então temos que passar pelas provações da vida tendo essa consciência aí. Eu estou correndo, terceira e última coisa aqui, tá? Diz assim, as provações identificam os verdadeiros cristãos. Ou seja, meu irmão, a provação, podemos dizer que ela é como uma peneira na vida da igreja. Por quê? Porque muitas vezes quando a provação vem, aquele que realmente tem a Cristo, aquele que realmente se entregou a Cristo, ele vai sentir a dificuldade, ele vai sentir o sofrimento, mas ele vai dizer, eu continuo confiando em Deus. Eu continuo buscando o Senhor. Eu não vou desistir, porque eu tenho consciência de quem é o meu Deus. Agora aquele, irmãos, que está simplesmente por estar, quando vem as dificuldades, ele diz, sabe o quê? Ó, aqui para vocês, ó, tchau. Estou indo embora, viu? Que nem dizer fora, estou vazando. Comigo não dá não. Irmão, sabe Jesus, quando ele fala do semeador, ele fala de uma semente que cai em meio aos pedregais, em meio aos espinhos.
E está falando ali de provação. E ele diz que quando chega esse momento, sabe o que acontece? Essas pessoas, elas vão embora. Elas desistem. Elas não querem mais ficar. E muitas vezes é assim, irmãos, na vida da igreja. Muitas vezes Deus deixa a igreja num todo passar pela dificuldade, passar pelas lutas. E aí o Senhor está trabalhando na vida da igreja e o Senhor também está peneirando quem está ali, né? Porque ele diz assim, agora vamos ver quem é realmente, né? E a gente começa a ver. Vaza um daqui, um dali, e aí a gente vai vendo. Eram pessoas que estavam por estar. Nunca tiveram um compromisso sério. Nunca realmente tiveram uma vida voltada para Deus e para compromisso com Deus. Então, muitas vezes é assim que as coisas estão acontecendo, irmãos. Deus, ele trabalha, ele vai trabalhando a vida da igreja num todo. Vou ler só um pedacinho aqui, irmãos. Diz assim, para Tiago, os verdadeiros cristãos são aqueles que fazem das provações uma oportunidade para se aperfeiçoarem e se tornarem mais íntegros diante de Deus. Então, para Tiago, a provação ela serve para isso. Para trabalhar a vida do crente, para aproximar o crente de Deus, para tornar o crente uma pessoa mais íntegra diante de Deus e da sociedade. É para isso que serve a aprovação. Ele está dizendo para isso. A aprovação, ela vai dando um norte para a sua vida. A aprovação, ela vai te levando para mais perto do Senhor. Para mais junto do Senhor. Porque aqui, meu irmão, quando você ora mais? É quando está tudo bem? Ou quando as lutas chegam? É quando as lutas chegam, não é? Não é assim? Quando as lutas chegam, a probabilidade de você ler a Bíblia é maior. A probabilidade de você orar é maior. A probabilidade de você estar nos trabalhos da igreja é maior. É não, pastor? É sim. Eu já vi crente, irmão, não vou nem falar de outra igreja, daqui. Eu já vi crente na hora que está passando pela luta, pela dificuldade, uma vez um chegou em mim e disse assim, pastor, nós precisamos ter mais culto de oração. Eu disse, como que é? Como que é o negócio? Como que é o negócio aí? O cerco apertou, o peso chegou no lombo, agora tem que ter mais um culto de oração? Calma aí. E quando a tempestade passar? Quem é que vai ficar nesse culto de oração? O pastor? Porque muitas vezes é assim, irmão. Eu me lembro de uma ocasião, começando, inexperiente, lá em Capoava, e aí tendo um monte de dificuldade, um monte de luta, e chegava um irmão, pastor, nós temos que orar mais, a gente tem que se reunir mais, eu não era pastor ainda, né? E aí, eu vim falar com o pastor Ebenezer, estão pedindo para a gente orar mais, o pastor Ebenezer disse assim, eu vou te contar uma história, viu? Faz o seguinte, você quer fazer? Faz, mas eu vou te dizer hoje, daqui um mês, vai ter você e mais 2 lá, viu? Porque é assim, na hora que a aprovação vem, as pessoas querem, elas querem, mas quando a aprovação passar, irmão, mas aí ele disse para mim, mas fica tranquilo, se o irmão quer fazer, eu estava empolgado, começo de ministério, vamos lá, e aí meu irmão? Era oração na terça, era oração na quarta, era oração de sexta. Isso se arrastou por 1 mês, 2 meses, e eu estou empolgado. Então, daí começou, na terça-feira já veio menos gente, na sexta-feira já caiu bastante. Daqui a pouco eu me vi lá, eu e mais 2. Aí eu me lembrei do que o pastor tinha falado. A aprovação passou, a tempestade foi embora. Então, por isso que eu estou dizendo, irmão, que é na hora da aprovação que nós nos achegamos mais. É na hora da aprovação que a gente se compromete mais. É na hora da dor que a gente se aproxima mais. O Tiago está dizendo aqui, a aprovação, ela aperfeiçoa a nossa vida. A aprovação, ela nos faz chegar mais perto do Senhor. A aprovação nos faz se dobrar diante do Senhor. É a aprovação que faz isso. A aprovação, ela tem esse propósito. Trabalhar a nossa vida, aperfeiçoar a nossa vida. Eu vou ler aqui e vou encerrar.
Verso 4 diz assim, irmãos: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. É diante das provações que nós aprendemos a ter paciência, viu? Ah, não é não, é sim. Eu me lembro que uma vez eu estava num lugar, e uma irmã chegou e disse assim para um pastor: pastor, ore para que Deus me dê paciência. E o pastor disse: vou orar não. Disse: como que é, pastor? Disse: não vou orar não, minha irmã. Você tem consciência do que você está pedindo para mim? E ela disse: qual é o problema, pastor? Ele disse assim: olha, se eu pedir para Deus te dar paciência, pensa comigo, através do que Deus vai te ensinar a paciência? É através da provação, é através das lutas, é através das dificuldades da vida que Deus vai trabalhando, que Deus vai lapidando a paciência na nossa mente, no nosso coração. Vai nos ensinando a ser paciente, vai nos ensinando a aprender a esperar as coisas. E aí o pastor explicou isso para a irmã disse: não ora mais não. Não ora mais não, que já tem muita luta. Aí o pastor diz: então está na hora de aprender. Se já tem muita luta, está na hora de aprender, só falta aprender. Só falta se sujeitar, só falta se submeter à vontade do Senhor. Então, meu irmão, as provações na vida, elas servem para trabalhar a nossa vida. Então, Tiago está dizendo, sabe o que aqui? Não reclame não quando vem as provações, não murmure não esmoreça na fé não desista não. Olhe para as provações como o agir de Deus, o trabalhar de Deus, tornando você uma pessoa melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais comprometida, uma pessoa mais envolvida com a obra do Senhor. Amém? Espero que tenha abençoado a sua vida. Nós vamos parar aqui. E nós vamos fazer o seguinte, irmão. Eu vou orar aqui, tá? Eu vou estar orando. E eu vou deixar aí 5 minutos para os irmãos que quiserem ir no banheiro, tomar água. E a gente volta para a Assembleia, tá bom? Eu não sei se tinha separado o hino para... Então vamos cantar o hino e depois a gente fica mais fácil, tá? Já que a irmã separou, vamos lá. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos cantar o hino então, e aí a gente ora e os irmãos vão ter aí. Pastor, quem você parará? É um corinho? É um corinho. Eu achei que era um hino. Mas todo mundo sabe, o senhor começou. Vamos lá então, irmãos, é um corinho, tá bom? Quem nos separará? Vamos lá? Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação,
nosso Senhor. Vamos orar? Pai soberano, Deus eterno, graças te damos por esse tempo aqui, ó Deus, na escola dominical, Senhor. Lhe rogamos, Pai, pela assembleia de logo mais, que tudo seja para a glória do Senhor e para a louvor do teu santo e bendito nome, Pai. Graças te damos por tudo e te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos falar nossa referência, irmão, se encontra lá em Provérbios 11:30, o fruto do justo é árvore de vida e o que ganha a alma sábio é. Amém? Que Deus abençoe a todos, pode se assentar. Os irmãos quiserem aproveitar aí, tomar água ou ir ao banheiro, aproveite esse tempo aí.